Eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas 24. Hoje nós vamos estar falando sobre a promessa do Pai. Lucas 24, 49. A palavra do Senhor diz assim: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Pai, nós queremos te glorificar nessa noite. Pai, te agradecer, Espírito Santo de Deus, por mais um momento que o Senhor nos dá graça, Senhor Deus, por mais um momento de alegria, Senhor Deus, de estar na Tua presença, Senhor Deus, pelos louvores, pelos cânticos, Pai Santo querido, que foram entoados, que certamente o Senhor os recebeu. Pai, muito obrigado pela presença, Senhor Deus, de cada irmão, Pai, de cada família representada, Senhor Deus, nesta noite. Que o Senhor possa, Senhor Deus, abrir o nosso coração, abrir a nossa mente. Pai Santo querido, que o Senhor possa nos encher, Senhor Deus, da Tua presença, da Tua graça, Senhor Deus, do discernimento, da revelação, da compreensão, Senhor Deus, daquilo que nós precisamos para as nossas vidas, Pai. E tudo aquilo, Senhor Deus, que o Senhor tem conquistado para nós, Pai, nós queremos receber, Senhor Deus. Fala conosco, Pai Santo querido, aquieta o nosso coração, Pai. É o que nós te pedimos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Fique à vontade, queridos. Assim como nós estamos estudando e começamos sábado com o TLC, treinamento de líder de célula, e foi realmente muito bom. Quem estava presente pode confirmar isso, foi algo maravilhoso. E a gente tem realmente falado para os irmãos que isso é preciso que eles especializem, né? E quero assim parabenizar realmente o pastor Reinaldo, a irmã Angélica, a irmã Irani, mais a Karina, mais a irmã Cláudia, que estiveram aqui ministrando, e foi muito, muito interessante, realmente. A irmã Dorinha, que esteve também no lanche, e que a gente possa aproveitar isso, possa estender isso também. Hoje de manhã eu estava falando que nós precisamos estender isso também para outras igrejas, para outros irmãos, para outros ministérios, porque aquilo que o Senhor nos dá para aqui não é nosso. Isso é palavra de Deus, discernimento, é revelação de Deus, que nós não precisamos, nós não temos que reter de nenhuma forma. Nós temos que pegar aquilo que o Senhor tem nos dado e transmitir isso, e compartilhar isso. E eu sempre falei, sempre tive uma ideia, desde quando eu me converti, que se nós pegássemos tudo que nós aprendemos nas várias denominações que existem, a revelação que Deus dá para elas, ou que o Espírito de Deus dá para elas, a gente pudesse usar aquilo que o Senhor dá para essa igreja e compartilhar com outras, nós seríamos realmente imbatíveis. E já teríamos povoado essa terra com mais rapidez. Mas muitas vezes o que acontece? Deus nos dá uma revelação, um discernimento, a gente retém como um tesouro, escondemos isso para nós. Entendemos que é só para nós, e não é. Isso é para que a gente realmente abençoe outras pessoas, abençoe outras vidas. E o TLC também tem sido uma bênção, vai ser uma bênção com certeza. Nós estamos já programando uma segunda etapa, e também queremos estender para Piranga, logo que a gente faça a segunda etapa aqui. E nessa segunda etapa, o pastor Davi tem pensado em convidar também outras igrejas, outros pastores, abrir isso para que eles também participem desse momento que nós estamos vivendo. E como eu tenho falado, esse material que está sendo utilizado pelo pastor Marcos lá nos Estados Unidos, está reunindo com igrejas lá, especialmente assembleianas, e está ministrando essa palavra lá, esse ensino naquela igreja. Então, é algo muito tremendo. Vai chegar um momento que isso vai ser estendido também para o corpo, eu creio. Num momento, a gente está trabalhando só com liderança, vice-líder, co-líder, líder em treinamento e os próprios líderes. Mas é uma matéria que a gente precisa estender, assim como também o CMC, que nós estamos formatando, logo também vai estar aí pronto para que a gente possa, classe de maturidade cristã, logo a gente vai estar também trabalhando isso com a igreja no geral. Então você que já passou por esse trilho, que precisa aprender mais, que quer conhecer mais do Senhor, que quer realmente assim, se instrumentalizar para que você possa transmitir isso para fora, então você vai ter essa oportunidade também. Interessante, querido, que quando o Senhor Jesus, ele fala isso, que eis que vos envio a promessa do meu Pai, permanecei na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Alguns irmãos, eles têm falado, como o pastor Paul Yang-Shu, da Igreja da Coreia, ele contabiliza 8.400 promessas. Pastor Juan Carlos Ortiz, no livro Discípulo, ele fala de 6.000 promessas. A gente não vai entrar na questão se é 6.000, se é 8.400. A verdade
é que Deus tem promessas e muitas promessas para cada um de nós, tem promessas para a sua igreja. Mas o Senhor aqui estava falando de uma promessa, a promessa do Pai. Certamente que dentre tantas essas milhares e centenas de promessas que Deus tem para o seu povo na face da terra, Ele estava falando de uma promessa. E é isso que eu quero falar nessa noite. E outra coisa interessante, que eles passaram 3 anos acompanhando Jesus, 3 anos vendo milagres, 3 anos vendo os sinais, vendo os prodígios, as maravilhas, 3 anos ouvindo os ensinamentos de Cristo, o dia a dia, as parábolas, o sermão, tudo o que Ele fazia. Eles caminhavam com Ele cerca de 5.000 pessoas. Mas chegou um momento já no final, quando Ele ressurgiu, e que Ele se encontra com aqueles irmãos, e que eles não reconhecem que Ele era o Cristo ressurreto. Ele Ele dá essa palavra para eles. Imagino, queridos, que tudo aquilo que eles aprenderam, assim como nós temos aprendido, como nós temos passado pelo trilho de crescimento, tudo isso que nós temos aprendido aqui, ainda nos falta alguma coisa que nós precisamos. Assim como aqueles irmãos que caminharam com o Senhor durante 3 anos, chegou no seu momento de ele ser assunto aos céus, e Ele fala para eles que eles precisavam permanecer na cidade para que eles recebessem a promessa do Pai que viria do alto. E essa promessa, queridos, ela se trata de uma nova aliança. Uma nova aliança que nós precisamos entender realmente o que isso significa para a igreja, o que isso significa para mim, qual vai ser o efeito disso na minha vida. E nós vemos assim, não precisamos ir muito longe, nos primeiros capítulos de Atos 2, precisamente, nós vemos um homem, Pedro, que tinha realmente assim um caráter meio conturbado, distorcido. Não era uma pessoa assim muito amável, amigável. No momento ele queria bater num, no outro momento queria cortar a orelha de outro, queria matar. Mas de repente, quando ele recebe essa promessa do Pai, ele passa a ser diferente. O seu discurso passa a ser diferente, a sua ação passa a ser diferente. Muitas vezes nós estamos caminhando, nós estamos trabalhando, estamos participando, estamos nos integrando com certeza em comunhão e unidade, mas a gente precisa ainda dessa promessa do Senhor para as nossas vidas. E essa nova aliança, ela fala do Espírito Santo, primeira coisa. E nós vamos ver em Jeremias 31, 33, abra comigo. Jeremias capítulo 31, versículo 31 a 33. A palavra do Senhor diz assim: Eis aí vem dia, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, a primeira coisa que nós vemos em relação a essa aliança, essa nova aliança que o Senhor nos promete, essa promessa do Pai que o Senhor nos prometeu para que permanecesse aqueles discípulos. E é muito importante também que a gente perceba que 5.000 pessoas caminhavam com Jesus, mas naquele dia em que eles foram revestidos, em que eles receberam essa promessa, existia-lhes a palavra 120 pessoas, cerca de 120 pessoas no cenáculo. Pessoas que insistiram, pessoas que perseveraram, pessoas que creram, pessoas que aceitaram realmente, irmãos que creram-se na palavra do Senhor. E assim nós temos que fazer. Eu imagino, queridos, que vai chegar um momento que nós vamos estar aqui assim sedentos pelo Espírito de Deus, para que Ele mude a nossa história, para que Ele faça um reboliço nas nossas vidas, para que Ele nos dê um renovo, um refrigério. E nós vamos ficar aqui dias, 24 horas, 48 horas, 72 horas, uma semana, 2, 3, como já passaram aqui 21 dias enclausulados nesse lugar, até que o Senhor fale conosco, até que o Senhor nos revista de poder, até que o Senhor nos dê autoridade, até que o Senhor nos dê unção, até que o Senhor mude a nossa história, até que o Senhor faça realmente algo sobrenatural nessa igreja. Nós precisamos permanecer naquilo que o Senhor tem nos falado. E o Espírito Santo, quando Ele fala dessa nova aliança, não é um mandamento. Ele não se tratava realmente de impor uma condição. Ele não queria mais isso, Ele já tinha feito isso, já tinha dado uma lei para eles, uma velha aliança. Ele queria algo novo, estava prometendo algo novo.
um impulso interior, um impulso dos céus, um impulso de cima, algo que vem de Deus, que não dependia da nossa vontade, a não ser realmente da nossa obediência. Se nós permanecermos, se nós obedecermos, se nós nos submetermos, então nós seremos alcançados por essa promessa do Pai. O Espírito Santo é o poder reagente dessa nova aliança. Hoje a gente estava no aniversário da Thaís, e a irmã Fernanda, ela estava louvando lá, foi uma bênção. E ela falando assim que quando nos faltam palavras, quando o nosso coração realmente não tem mais nada para dizer para o Senhor Deus, o Espírito Santo entra com gemidos inexprimíveis, para consertar aquilo que nós não sabemos fazer, para dizer para Deus aquilo que nós não temos mais palavras, para dizer para o Senhor aquilo que nós estamos realmente necessitando, que a gente não consegue mais exprimir. Às vezes a gente está num processo assim, já gastamos tudo, as nossas forças, nossas energias, os nossos clamores, os nossos joelhos já ficaram tanto tempo, a gente já não tem mais o que falar para o Senhor. Entra o Espírito Santo. Lembre sempre disso, quando te faltar palavras, lembra que Ele vai entrar na sua história. Amém, igreja? Outra coisa interessante, Deus fez promessa, e como Ele não tinha alguém maior do que Ele interpôs com juramento. A gente vê isso lá em Isaías 44, 3 e 4, versículo 3 e 4. Você pode conferir depois. O Senhor realmente Ele faz promessas para nós. E depois Ele vem com juramento para confirmar aquilo como algo que é imutável. Algo que vai de geração em geração, algo que vai para a eternidade. Tudo aquilo que Ele tem te prometido. Essa promessa que aqueles irmãos receberam não ficou com eles. Somente naqueles dias. Mas elas passaram de geração em geração, de anos e anos, milênios, até chegar aos nossos dias. Junto com o Espírito Santo, essa nova aliança também nos traz um coração novo. Abra comigo em Ezequiel 36, 26. Ezequiel 36, versículo 26 diz assim: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Querido, um coração novo, escrito pelo Espírito Santo. Um coração novo, que realmente ele traz algo sobrenatural. Um coração novo que é equipado pela vontade de Deus, para obedecer e para cumprir exigências divinas. Um coração realmente que recebe poder para amar, para perdoar, para honrar, para submeter, para servir, para testemunhar, para obedecer. Esse é o coração que o Senhor quer nos dar. Talvez nós tenhamos vivido assim de uma forma com esse coração de pedra. Um coração que não tem emoções e não tem sentimentos. O Senhor quer nos dar um coração que tenha emoções e que tenha sentimentos. Um coração que não seja insensível nem obstinado para as causas do reino. Às vezes nós temos tentado, insistido, mas sempre temos não. Pastor Davi Botelho, da Missão Horizontes, quando ele esteve conosco aqui num congresso de missões, ele dizia que lá, junto com os missionários, quando ele falava assim, irmão João, vamos viajar para tal cidade, para tal país, e que o irmão falava para ele assim, pastor, deixa eu orar. Ele entendia que a resposta era não. Era um coração de carne. A resposta, deixa eu orar, me dá um tempo, era para dizer não. Ou seja, eu vou empurrando com a barriga, até que o Senhor esqueça que me pediu alguma coisa. Não era assim com alguém que tinha um coração novo. Se a gente vê na palavra de Deus, por exemplo, Abraão, quando o Senhor comissionava Abraão para qualquer coisa que fosse, imediatamente ele saía, imediatamente ele erguia um altar, e eu só posso imaginar que esse altar seria obediência. Sai pela madrugada, arruma teus jumentos, leva teu filho para o monte para ser sacrificado, imediatamente. Todas as vezes que o Senhor nos pede alguma coisa, que nós realmente nos ficamos assim prendendo, de alguma forma, porque nós queremos dizer não, e esse coração ele precisa ser alterado. Uma outra coisa interessante, obedecer é pela graça de Deus.
E essa graça de Deus, ela não é uma graça teórica, é uma graça prática. Muitas vezes nós estamos falando de coisas que pretendemos fazer, mas isso só na teoria. Nós temos que fazer isso na prática. Graça é um exercício prático. Nós temos não só que pensar, mas executar. Não só que falar, mas fazer. Assim realmente é um coração novo, é uma promessa do Pai que vem para as nossas vidas. Junto com o Espírito Santo, com esse novo coração, também nós nos tornamos uma nova carta. Abra comigo lá em 2 Coríntios 2. 2 Coríntios capítulo 2. Melhor, capítulo 3, versículo 2 até o 6. 2 Coríntios 3, 2, 6. Diz assim a palavra do Senhor: Vós sois a minha carta, escrita em vosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Uma nova carta, escrita pelo Espírito Santo. Uma carta que vai andar por aí. Uma carta que vai ser lida pelas pessoas, mas confirmadas por Deus. Uma carta que com certeza você já ouviu alguma pessoa falando assim, que estava em determinado lugar, e chega alguém e fala assim: você é crente? Você é um salvo? Você é evangélico? Ora por mim. Nós temos ouvido essa semana, ontem mesmo a gente estava conversando com uma irmã que esteve em Brasília e que ela estava lá, ninguém conhecia. De repente ela encontrou alguém em algum lugar e a pessoa se aproximou dela e começou a conversar e falou: você é evangélica? Ora por mim. Tantas vezes você ouve isso no meio da rua, em algum lugar. Você não está dizendo para as pessoas o que você é, não está estampado ali uma placa dizendo o que você é, mas essa carta, essa nova carta vai falar para essas pessoas. Elas vão ler e vai ser confirmada por Deus que você realmente tem um novo coração e que você tem um Espírito, que esse coração realmente vai trazer essa vontade do Pai para tudo aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. Outra coisa interessante, ministros da velha aliança, aquela velha aliança que o Senhor Deus tinha feito, escreve em papel e tinta. Você que é ministro da nova aliança, da graça, você vai escrever no coração das pessoas. E eu estava pensando hoje e falando para os irmãos que eu nasci numa igreja em que havia discipulado e que havia células, a gente chamava de grupo de crescimento na época. E eu vou te falar uma coisa, como foi bom para o meu crescimento, como foi realmente maravilhoso ter pessoas que cuidaram de mim, pessoas que se empenhavam por mim, pessoas que estavam à minha disposição 24 horas. E foi exatamente por isso que eu comecei a ver o reino de Deus diferente daquilo que as pessoas falavam. Quando eu me converti, eu achava um Deus tirano, um Deus mau, um Deus perseguidor, um Deus que impunha. E tive uma experiência quando eu estava num treinamento em Santa Catarina, e eu tinha lido um texto lá que dizia assim: eis que tomo os céus e a terra como testemunha contra ti, e que te proponho a bênção e a morte, a bênção e a vida. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. Eu imaginava, eu queria que o Senhor colocasse uma palavra assim: eu te determino, eu te mando, eu te exijo, porque eu tinha argumento para falar que Ele era um Deus tirano, um Deus ruim, um Deus perverso, porque era isso que eu ouvia. Mas a palavra, quando eu lia e que eu ouvia, escolhe, então realmente isso aí para mim foi determinante. Eu não tinha argumento nenhum mais. E quando eu voltei para casa, eu falei para minha esposa: escolhe um discipulador para mim. Prepara uma pessoa que eu quero realmente conhecer aquilo que é verdadeiro. E eu cresci numa igreja assim. E a partir daí eu comecei a valorizar. Talvez muitos não valorizem.
Talvez o Senhor queira realmente mudar o nosso coração, queira nos dar essa promessa do Pai, o Espírito Santo, poder, nos revestir de poder para ser testemunhas, em Jerusalém, em Judéia, na Judéia, em Samaria, os confins da terra. Ele quer realmente mudar, Ele quer nos fazer uma carta nova, para que a gente realmente se doe integralmente, para que nós entendamos esse processo, que não é do homem, é de Deus. Foi Ele que disse, fazei discípulos. Foi Ele que disse que Ele estaria conosco todos os dias, como um discipulador, nos orientando, nos acompanhando, nos conduzindo. Graças a Deus por isso. Eu realmente, assim, aprendi muito. Isso foi uma bênção para a minha vida. Junto com o Espírito Santo e um novo coração e uma nova carta que Ele fez em você, Ele também nos trouxe uma nova palavra. Abra em João 6:63. João 6:63. Diz a palavra: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito, são Espírito e vida. Olha, queridos, mais uma vez a gente vê, esse capítulo é muito interessante. Mais uma vez nós vemos centenas e milhares de pessoas caminhando com Cristo, seguindo os montes, indo nos montes, ouvindo as suas palavras, vendo os seus milagres. Nesse capítulo eles veem a multiplicação de pães e peixes, se beneficiam disso também, veem as maravilhas que o Senhor estava fazendo. Mas quando o Senhor propôs para ele, quando Jesus propôs para eles um novo coração, a palavra deles foi muito dura, esse discurso, ninguém pode suportar. Quando o Senhor chamou eles para perto, para uma comunhão, para uma unidade, para que Ele pudesse realmente ser Senhor deles, a palavra foi: é muito duro esse discurso, não tem como a gente seguir. Assim, muitas vezes nós vemos no meio da igreja, quando nós chamamos alguém para um compromisso mais próximo, para algo mais próximo, para alguma coisa mais próxima, para que a gente realmente se comunique mais perfeitamente com o reino, com Cristo, as coisas do reino, apresenta para elas, elas dizem assim: olha, é muito difícil, tenho que me arrepender de ter me arrependido. Não é assim. Se o Senhor realmente nos faz esse pedido, se o Senhor nos chama, é porque Ele tem algo sobrenatural para as nossas vidas. Uma nova palavra. Muitas vezes a gente vê pessoas já há algum tempo na igreja, e que quando a gente começa a conversar com elas, a palavra ainda é aquela palavra torpe que a palavra fala, chula como o mundo fala, palavras que não edificam, palavras que não geram vidas, palavras que não trazem nada de bem. A primeira coisa que realmente, quando você recebe a promessa do Pai, o seu linguajar vai ser mudado. Nós não vamos estar preocupados com o que vai estar acontecendo. A nossa palavra não vai ser aquela de a gente lembrar dos problemas, das dificuldades, do que o outro está passando, do que ele fez, por que ele fez, como ele se comportou. Não, vai ser diferente. A palavra é vida. É isso que o Senhor falou para eles. É espírito e é vida. Toda vez que você se reunir, você tem que ter uma palavra de vida, uma palavra de bênção, uma palavra de vitória, uma palavra de ânimo. Assim como fez Moisés, quando ele estava entregando Israel para Josué. A palavra diz que ele deu por 2 oportunidades. Ele chamou Josué e deu uma palavra de ânimo. Eu não vou entrar na terra prometida. O Senhor me disse que eu vou ver, só ver. Mas eu quero te animar para que você entre. E que você conquiste aquilo que o Senhor prometeu para vocês. É isso que nós temos que ter realmente. Uma outra coisa interessante, permitir que esse potencial de Deus, para que nós possamos, esteja em nós, para que nós possamos fazer escolhas corretas. E deixar que esse princípio ativo da palavra de Deus realmente haja em nós. Muitas vezes nós bloqueamos o princípio ativo da palavra de Deus. Nós retemos, nós não queremos. Não é isso, Ele nos deu um espírito e vida para que mudasse realmente a nossa palavra. Outra coisa interessante, Jesus mudou a tua história para que você mudasse a história da humanidade. 11 homens. Ele precisou de apenas 11 homens
e mudou a história daqueles 11 homens, e eles mudaram a história da humanidade. Eles não eram diferentes de nós, não eram melhores nem piores, eles não tinham mais inteligência nem menos inteligência, limitados exatamente como nós somos, como foi Elias. No momento ele guerreava com 400 homens maus, no segundo momento ele fugia de uma mulher, se escondia na caverna. Deus, ele quer te usar dessa forma como você é. Simplesmente o que você tem que fazer, coração novo, poder do Espírito Santo, uma carta nova, uma nova palavra, para que o Senhor possa usar cada um de nós, e para que nós possamos também fazer transformação na vida das pessoas. Não só na vida de uma pessoa, mas na vida de uma família, na vida de uma comunidade, na vida de uma cidade, na vida de uma nação. No passado, muitos irmãos fizeram isso, mudaram a história de nações. Nós não somos diferentes, nós podemos fazer isso, com certeza. Uma nova palavra para que você possa testemunhar como aconteceu lá. Receber um poder para testemunhar. Uma nova palavra para você curar, para você libertar, para você interferir na história de uma pessoa. Eu sempre falo para minha esposa que muitas vezes Deus nos dá sonhos, nos dá visões com alguém, com alguma situação, com algum povo. Não é porque a gente precisa ficar olhando de fora que vai acontecer, não. Ele nos dá isso, nos traz isso para que nós possamos interferir nisso. Eu não sei se vocês creem, aceitam, mas eu creio nisso. Sempre que Deus te mostra uma situação, sempre que Deus te leva a uma esfera diferente, é para que você interfira nesse processo. Ele te dá uma nova palavra para que você interfira nesse processo. E você pode, em nome do Senhor Jesus. Isaías 61, 4. Vamos abrir. Isaías 61, versículo 4, diz assim: edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Versículo 9. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. O Senhor quer, e o Senhor requer, e o Senhor clama, Deus clama, o Espírito clama, Cristo clama, para que nós sejamos essas pessoas. Uma vez, quando eu estava falando sobre saúde emocional, estudando esse texto de Isaías, edificarão lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão cidades arruinadas. Ele não está falando especificamente de cidade, de povos, de uma estrutura, não, ele estava falando realmente de famílias. E queridos, se nós fizermos assim um mapeamento, como diz o pastor Cote, no nosso meio, nós vamos ver que muitos de nós realmente vêm assim de uma família desestruturada. De muros derrubados, arruinados, destruídos. Emocional fragilizado. Coração magoado, ressentido. Filhos que mesmo na igreja não conversam com os pais há anos. Pais que não conversam com os filhos há anos, mas estão dentro da igreja. Você foi realmente chamado por Deus para restaurar isso. Famílias. Você será reconhecido como família bendita do Senhor, quando você começar a restaurar isso. Uma nova palavra, para que você não fique calado, para que você não retenha a bênção que o Senhor te dá para você. Ele te deu para que você transmita, para que você use, para que você abençoe outras vidas. Famílias. E eu tenho falado que à medida que as nossas famílias se fortalecerem, certamente que a igreja também se fortalecerá.
À medida que a gente realmente se render, que os pais se renderem aos filhos, os filhos se renderem aos pais, a nossa igreja vai se fortalecer. Já houve uma época, eu já disse isso aqui para vocês, que as nossas reuniões, os nossos auditórios eram compostos de estudantes, na maioria. E quando chegavam as férias, a igreja ficava vazia. E nós começamos a orar por famílias da cidade. Hoje nós temos famílias nativas. E vamos continuar tendo cada vez mais. E vamos realmente começar a edificar. Vamos começar a consertar esses muros que foram destruídos. Isso a gente faz no dia a dia, no relacionamento do dia a dia. São nos encontros que nós fazemos. São nas conversas que nós temos. Na confiança que nós desenvolvemos com cada pessoa. Coisas que a gente muitas vezes não fala. E vamos retendo isso por muito tempo. Muito tempo. E isso só faz mal para a gente, não faz bem. Então, querido, você é um instrumento de Deus. Uma nova palavra, um novo coração, uma nova carta, o Espírito Santo, para que você faça a diferença onde você estiver. Para que você seja uma bênção onde você estiver. Porque a promessa já foi feita. Mais uma vez, o Senhor faz a promessa e interpõe com juramentos. Para que aquilo seja eterno, aquilo seja de geração em geração. Qual o efeito, então, da promessa do Pai para a vida daqueles que são salvos, daqueles que estão em Cristo Jesus? A palavra fala em 1 Coríntios 15, 58. Crer, ser firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Outra coisa, João 9,4, trabalhar enquanto é dia, a noite vem que nada podemos fazer. Sabe de uma outra coisa que a promessa do Pai nos impede? É que a gente fique preocupado com as coisas que estão acontecendo. Não importa se a Europa está em crise, não importa se o Brasil está em crise, não importa se os ministros são corruptos, não importa se a presidente fala bem ou fala mal. Isso não nos interessa. Lá no capítulo 1 de Atos, versículo 7, eles fizeram a mesma pergunta para Jesus. Por acaso o Senhor vem para restaurar Israel? Mesma pergunta que eles fazem no capítulo 24 de Lucas. Será que o Senhor vem para restaurar Israel? E ele fala assim, olha, não vos compete saber os tempos e épocas em que o Pai separou para a sua exclusiva vontade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Essa é a nossa atitude. Esse é o efeito da promessa do Pai. A nossa preocupação tem que ser exatamente com isso. Não com a situação do país. Não com o problema que o mundo está passando. Não com as coisas que estão acontecendo lá fora. Porque, como diz o pastor Marcos, se você estiver fazendo isso, trabalhando, discipulando, ensinando, equipando as pessoas, guardando em custódia, como fala lá em Timóteo, o que de mim aprendeste, isso mesmo transmite a muitas testemunhas. Na presença de muitas testemunhas, isso transmite a homens fiéis. Guardar em custódia, aperfeiçoar os santos, literalmente equipar os santos. Quem são os santos da igreja? Nós. Os profetas, os apóstolos, os mestres, evangelistas, são levantados não para trabalhar, mas para equipar santos. Assim como o pastor Marcos equipou a igreja, assim também nós vamos fazer. Deixar essa geração, deixar essa igreja para a próxima geração, mas equipada. E guardar essa palavra em custódia, para um dia que o Senhor nos pedir, nós vamos ter essa palavra realmente pronta. Coisas preciosas. É isso que o Senhor requer. Enquanto as coisas não vêm, nós vamos continuar trabalhando. E quando ela chegar, nós não vamos sentir. Porque nós estamos trabalhando. Nós estamos fazendo aquilo que o Pai nos pediu para fazer. O Espírito Santo está intercedendo por nós. Nosso coração
está equipado com a vontade de Deus para obedecer às suas exigências. Nosso ser realmente está preparado. Então, que a igreja não fique preocupada, mas continue trabalhando, continue fazendo o que você está fazendo. Abençoe, batize como o pastor batizou. Abençoe as vidas, ensine, adestre elas, equipe elas. E assim, quando a coisa acontecer, você vai se encontrar na mesa com Jesus, na grande ceia. Quando acontecer, você vai estar em ruas de ouro, mar de cristal. Quando acontecer, você vai estar desfrutando da Nova Jerusalém. Simples assim. Não tem segredo. Foi isso que o Senhor disse. Permanecei na cidade. Permanecei na cidade, até que do alto seja revestido de poder. Eu creio que a igreja nesses dias, nesses tempos, precisa realmente de algo sobrenatural, algo que a gente não tem experimentado ainda na totalidade. Nós temos experimentado, nós precisamos muito mais. Nós temos que ser realmente exigentes, extravagantes nisso, muito mais. Nós queremos muito mais, porque Deus tem muito mais para nós. Não vamos nos conformar com aquilo que o Senhor já nos deu. Muito mais, temos que buscar muito mais. Cada dia nós temos que sonhar mais, cada dia nós temos que projetar mais, cada dia nós temos que buscar mais. E é isso que nos importa, é isso que importa para Ele.